apoio. A Bíblia não diz que você tem que casar e comprar o passado assinado. Existia cartório no tempo da Bíblia? Não, existia? Não existia. Ah, então vai, continua. Hoje, a gente aprende que era a época que fosse assim. Mas a Bíblia diz que é o quê? Você pega, vai e vai segundo total. Está escrito isso. Todo mundo vai levar o pé da letra. Até entender que a época era assim, já passou. Bem, se pegar o pé da letra, então a mulher também não vai cortar o cabelo. Não, estou falando nesses deles. Então tá, vamos voltar. Se for assim, a Bíblia teria que ser obrigada a obrigar a pessoa a casar, assinar. Mas não é a igreja que obriga. Não é a igreja que obriga. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Toda sociedade, ela tem mecanismos simbólicos para indicar um determinado fato social. Toda sociedade tem. O índio não vai ter o registro no cartório, mas ele tem algum tipo de cerimônia para dizer que alguém é de alguém. Adão não teve cartório, mas teve um tipo de cerimônia para dizer que um era do outro, que foi o quê? Os ossos sendo retirados do seu lado. No caso de Isaac e de Rebeca, eles foram para a tenda, não tinha cartório, mas ela era esposa dele. Então, a gente, digamos, no contexto de Moisés, já tem documento. No contexto de Moisés já tem. Tanto que existe o que? A carta de divórcio. Então, já existe documento. Então, de Moisés para cá, já tem alguma coisa para dizer que alguém se casou. Paulo fala que é melhor casar do que viver abrasado. O que é a porneia ou relação sexual ilícita? O que é fora do casamento. Então, a gente percebe que a igreja tinha algo para indicar. Fulano não tinha cartório. Aí é claro, alguém de repente vai invocar a questão da igreja protestante no Brasil colonial, que era católico, e casamento era só pela igreja católica. Quem não era católico não tinha como registrar o casamento, não tinha um modo de documentar em relação à questão da sociedade, mas a igreja, como não tinha outro meio, tinha aquela cerimônia para homologar que houve um casamento. Ou seja, depois daquele casamento na igreja protestante, o indivíduo estava casado. Não era um negócio de assim, estou aqui, depois eu junto os paninhos com não sei quem. Não, era casamento. Então esse tipo de situação que eu acho perigoso. Por quê? Porque não tem certidão de casamento em Adão, não tem certidão de casamento com Isaac, com Abraão, esse negócio todinho. Tá, não tem certidão de casamento com índio, não tem certidão de casamento com não sei quem, mas existe algum tipo de mecanismo para indicar que fulano é de Beltrano e que Beltrana é de Cicrano. É importante ligar nisso. Fala, Sara. Quando a Noemi foi para aquela Moab, quando ela voltou, ele não viu um documento lá dizendo que ela tinha posses? Entende? Tanto que eles, de acordo com a lei do levirato, quando alguém não deixava descendência, o parente próximo assumia a responsabilidade de dar descendência para aquela família ali. Então, como isso aconteceria? Porque fulano tinha se casado primeiro. Então, é importante, entende? É importante daí a gente vai fazer referência de que tem algum mecanismo para indicar. E aí isso não tem a ver com a igreja obrigar, tem a ver com a fé. Tem a ver com a fé, E detalhe, daí onde entra aquela questão. Imagina, se você é casado com uma pessoa umbandista, e aí você, por exemplo, vive bem com aquela pessoa, que é tal, isso e aquilo, você vai ficar batendo de frente com aquela pessoa por causa da religião dela, ou você, como ama aquela pessoa, vai conviver com aquela pessoa? É isso que eu entendo que a gente precisa saber separar. Eu não vou, por exemplo,
me meter na prática religiosa da minha esposa, que é umbandista, né? Por quê? Porque nós temos uma vida em comum. Só que eu sou Flamengo, ela é Botafogo, ela é PSDB, eu sou PSOL, né? Ela é lulista, eu sou bolsomínio, e a gente vai vivendo, a gente precisa respeitar essas diferenças. E eu entendo que se não há isso, onde está esse amor? Eu tenho minhas dificuldades com um negócio desse, né? Mas é uma questão pessoal minha, eu posso estar errado. De repente a pessoa ama muito, mas ela bota assim, ou ela ou eu, né? Como se a igreja fosse o Ricardão. Fala. Sobre o estatuto. Ufa! Tem certas pessoas que não batizam, que não aceitam membros de outras igrejas que não foi batizado na Bíblia. Isso também tem que estar previsto no estatuto. Por exemplo, em nossa igreja, com o estatuto anterior, a gente teve um pouco de problemas. Porque chegou um rapaz que ele veio da Assembleia de Deus e, de acordo com o estatuto, estava escrito estava escrito que os membros poderiam ser recebidos por batismos. Por favor, se vocês puderem, enche aqui isso. Isso. Por batismo precedido de pública profissão de fé, né? Carta de transferência de outra igreja, reconciliação devidamente solicitada e aclamação precedido de testemunho. Aí eu falei, gente, o estatuto diz que ele pode ser recebido por aclamação. Não, mas ele tem que ser da igreja da mesma fé e ordem. Desculpa, gente, eu posso não entender de direito, mas ler eu sei. Aqui não está dizendo isso. Está dizendo que é por aclamação. É a mesma coisa. Entende? Então, aí o que acontece? Se vai restringir, coloca no estatuto. Se não vai restringir, deixa como está. E aí, por exemplo, na nova redação, a gente deixou claro que a gente recebe quem vem de outra denominação, desde que seja batismo por imersão. Foi a exigência que a igreja em assembleia decidiu. Não foi o pastor Robelão, foi a igreja em assembleia. E aí o que acontece? A respeito desse assunto, hoje eu até posso dizer, porque eu não estou induzindo a igreja, eu por mim não colocaria. Eu entendo que o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado, opinião minha. Mas a questão do respeito à democracia da igreja. Claro que se eu dissesse que eu discordo, eu ia provocar um debate ali, e de repente eu até conseguiria deixar do jeito que eu quero. Mas eu entendo que o meu papel não é criar partido, o meu papel é moderar os apetites do pessoal. Eu não estou lá para escolher um lado, eu estou lá para caminhar com o pessoal. Opinião minha, respeito quem pensa diferente. E aí nesse caso, a gente estabelece isso no estatuto. Vai receber união estável? Estabelece no estatuto. Não recebe com união estável? Estabelece no estatuto, para não ter problema. Entende? Essa situação. E aí, no caso, colocar também o artigo que vai dizer como se perde a condição de membro, né? E aí, por exemplo, prática de ato descrito como justa causa nesse estatuto. Na nossa igreja, por exemplo, 90 dias são afastamento e 180 dias é abandono. Abandono pode ter exclusão sem discussão nenhuma. Não comparecer? Exatamente. E o que acontece? Só que sabe como é que é a igreja, né? A gente nunca exclui ninguém sumariamente. Quando apresenta os nomes, não, vamos visitar, não sei o que lá. Mas a pessoa, quando ela não quer pertencer à igreja, ela não quer. Mas a igreja sabe como é que é, né? Aí monta a comissão e tal, aquele negócio todinho. Fica um lenga-lenga que no final das contas a pessoa é desligada, porque ela não queria, né? Ninguém perde o que não tem. E aí, nesse caso, mas é bom estabelecer também qual o critério para desligamento. Para não ter um desligamento que a pessoa depois diga que foi injustiçada. É importante, né? Aí nisso, a questão de o cometimento de ato não contemplado por estatuto, né, desde que declarado motivo grave em assembleia, para deixar claro que o estatuto não disse, mas a igreja considera como grave, né? Solicitação pessoal do desligamento,
Eu, por exemplo, quando a pessoa deixa claro que ela quer ir embora, eu falo, escreve uma cartinha, para não parecer que o pastor está querendo que você saia e para não ficar todo mundo lutando para querer que você fique. Você não quer sair? Então escreve a carta. Nesse estatuto, pastor, tem que constar quais são os escravos grávidos? Depende, né? Por exemplo, tem gente que bota em relação às práticas do Novo Testamento, né? Aí tem estatuto que diz prática homossexual, adultério, não sei o que lá, entendeu? Depende muito de igreja para igreja, né? E assim, tem igreja que diz até sobre a dificuldade de ter membro maçom, entendeu? Então, assim, varia muito de igreja para igreja, daí a importância da orientação de um advogado. E a solicitação também, né, de carta de transferência, a pessoa pode ter isso. Aí, o que pode ser causa para desligamento? Infringir princípios éticos, morais e de boa conduta defendidos pela igreja, com fundamento nas Sagradas Escrituras. E aí vem essas situações, né? Como defender ou professar doutrinas ou práticas que contrariem a declaração doutrinária, o manual eclesiástico ou algum conteúdo, né, da denominação. Ausentar-se dos cultos ou deixar de participar, como o que eu falei da minha igreja. Praticar ou propagar atos incompatíveis com o bom testemunho, né, cristão e contra a igreja, seus costumes, doutrinas, assim por diante. Práticas como roubo, furto, bigamia, fornicação, pedofilia, homossexualismo, adultério, imoralidade e assim por diante. Aí depende do que a pessoa vai escrever ou não, porque se disser só prática do Novo Testamento, pode ficar ambíguo, né? Qual a interpretação de cada um? Tem igreja que você não pode cortar o cabelo, tem igreja que você tem que fazer isso, tem igreja que não tem que fazer aquilo, então é bom ter cuidado. E aí, por exemplo, todo desligamento, de acordo com um parágrafo que você pode colocar, é um parecer devidamente fundamentado por uma comissão, presbitério, conselho, ministério, assim por diante. E aí nenhum direito pode ser reivindicado por quem deixar de ser membro. O cara pode reclamar enquanto é membro, depois que deixou de ser membro já era. E os casos especiais vão ser decididos pela igreja em Assembleia Geral. O capítulo 3 fala sobre os deveres e direitos dos membros. E aí, quais são os direitos dos membros? Aí vai. Quais são os deveres dos membros? Também. Porque é baseado nos deveres dos membros que você pode dar uma cobrada no irmão. E você pode até usar de argumento para a Assembleia. Porque às vezes, é como eu disse, tem o Zé das Couve, você pode desligar que ninguém vai dar falta. Agora o irmão fulano, aí, entendeu? E aí nessa hora você que é líder, não, olha só, irmão, de acordo com o estatuto, a situação dele é essa e essa e essa. Eu não estou dizendo que alguém pecou, você vai passar o facão. Agora, alguém pecou, está obstinado no pecado, não recebe orientação e está ostentando no Instagram e no Facebook o pecado que está cometendo, aí já está zoando o plantão, entendeu? Mas aí, às vezes, né, às vezes a membresia pode ser comprada, né, essas coisas, tem todo esse lance, né? Gente, Jesus não salvou erva, Jesus salvou gente, e gente é assim, filho. Né? E aquele negócio, não tem estômago, não vai para o ministério pastoral, porque você lida com pecadores, né? Que é claro, deveria ser todo mundo bonitinho, mas não é. Por isso que eles precisam de pastor. O dia que forem perfeitos, pastor para quê? Esse é o lado bom. Enquanto a igreja for problemática, você tem emprego, filho. Quando ela for perfeita, para quê? Pastor para quê? Igreja que precisa de pastor é igreja que tem gente com dificuldade. E aí nesse caso, né, tem também o capítulo da Assembleia Geral. E aí a Assembleia Geral ela pode ser ordinária ou extraordinária, né? E nesse caso a ordinária tem uma exigência de data, né, de, como eu posso dizer, um período de antecedência mínima de convocação, né, tem algumas exigências de quórum e assim por diante. A ordinária ela já tem menos exigências e ela tem uma data praticamente já bastante prevista.
na nossa igreja é sempre o terceiro domingo a cada 2 meses. Tem igreja que é um domingo a cada 6 meses. Tem igreja que é todo mês, né? Aí varia de igreja para igreja, né? Só um instantinho para a gente terminar por causa do lanche. Aí nisso, a questão da diretoria. Aí tem que dizer o mandato da diretoria, né? O período que é em relação à questão, né, de tesoureiro. Exatamente. A competência, né, do presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, né, tesoureiro, segundo tesoureiro, assim por diante, tal. O conselho administrativo, né, que é constituído pela diretoria, os diretores dos órgãos internos, os membros, né, eleitos em Assembleia Geral e assim por diante. O conselho fiscal, lembra do conselho fiscal, quando a gente falou lá atrás de administração eclesiástica? Né? Então, o conselho fiscal tem que estar previsto no estatuto, tem que ser eleito pela Assembleia, né? E para quê? Para examinar, dar parecer dos balancetes mensais, anuais, né? Acompanhar a evolução financeira, o registro contábil, examinar os relatórios financeiros, os lançamentos, recolhimentos, oferecendo competente parecer para apreciação da Assembleia Geral, recomendar as medidas administrativas necessárias, a manutenção do equilíbrio financeiro. Tem o capítulo dos ministérios, né, que fala sobre quantos ministérios a igreja pode criar, se é indeterminado e tal, qual a duração, as exigências em relação ao patrimônio e a receita, né, de deixar claro, né, que o patrimônio é constituído de bens móveis e imóveis, para atender às finalidades da igreja, não é para finalidade econômica, essas coisas do tipo. Os recursos são oriundos de dízimos e ofertas, contribuições voluntárias, por ato de fé, não podendo ser reivindicados nem mesmo por terceiros sob qualquer alegação, né? Então, eu quero esse dinheiro. Não, você deu para a igreja, é da igreja, né? Eu tenho direito. Não, é da igreja. Entendeu? Está resolvido. A igreja pode promover atividades como bazar, cantina, campanha, né, de modo que essas rendas sejam utilizadas exclusivamente na consecução dos seus fins. Então, no estatuto já está previsto que o motivo não é lucro, o motivo é ajudar a igreja a avançar na obra, né? As camisetas de congresso, né, essas coisas do tipo. O capítulo 10, que foi falado lá atrás, da divergência doutrinária, quais são os critérios que vamos usar? Lembra da igreja roberlaniana, da bola de fogo? Então, o que acontece? Digamos, o pastor Roberlan recebeu uma nova visão de uma nova unção da bola de fogo dos últimos dias. Irmãos, a partir de hoje, a nossa igreja vai ser a igreja roberlaniana dos últimos dias da bola de fogo neste lugar, né? Ministério, né, Roberlan Julião, a visão de águia. E aí nesse caso, o que acontece? Digamos que um membro igual o Jefferson, né? Não, pastor, pera aí, né? Aí nisso, esse membro, né, tipo Jefferson, começa a conversar com o pessoal. Aí o pessoal vai, fecha com o Jefferson. Não, isso não tá legal, não sei o que lá. Aí eles pegam o estatuto, vai na associação, mas o pessoal da associação é amigo do pastor Roberlan, né? Só um instantinho, gente, daqui a pouco, 10 minutos, 5 minutos a gente já termina. Aí nisso deu ruim nesse negócio, porque tem amigo, aí vai para a convenção. Na convenção o pastor Roberlan tem menos amigos, mas tem ainda alguns amigos. Deu ruim, vai na brasileira, né? Porque o Jefferson é insistente. E aí chegou na brasileira, aí vai, comissão daqui, comissão de lá e tal. Aí beleza, o estatuto diz, Roberlan, se você não atender, vai ficar pior pro seu lado, né? Que aí já é pastor para pastor, dando uma ideia, vai por mim, não sei o que lá. Aí eu já vou pro microfone no domingo seguinte. Eu decidi da parte do Senhor que não vou ficar com os rebeldes, e quem é do Senhor e recebeu a visão, vem comigo. Aí vem a galera, fica o Gerson mais meia dúzia, e eles convidam o pastor e começa tudo de novo, e a gente vai para tal lugar por causa de alguns critérios que a gente tem. Porque se não tiver os critérios, aí é cabeça de juiz. Juiz não entende declaração doutrinária, não fez teologia do Novo Testamento, não conhece a história dos batistas, vai decidir do jeito que ele for decidir. Então daí a importância do documento. Aí é claro que na divergência doutrinária tem uma série de passos
e